quero lhe convidar a abrir a Bíblia em Josué capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. Josué capítulo 3, do verso 1 ao verso 7. Josué é o primeiro livro que consta na estante dos livros. Quais livros? Quem lembra? Não, fale alto, você está falando aí, mas fale, sim. Hã? Não, eu não estou ouvindo. É isso que Belinha está dizendo, históricos. Então, assim, se você se matricular na sala de batismo ou de primeiros passos, você vai também ter aula de bibliologia. E aí a gente costuma dividir a Bíblia como se fossem estantes. Tem a estante de Deuteronômio, a estante dos livros históricos, a estante dos livros poéticos. Então, quando você vai, se sabe que Josué está no livro dos históricos, você já vai lá, logo na estante dos históricos, fica mais fácil de localizar. Dito tudo isto, o texto sagrado diz o seguinte: Josué se levantou de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e deram ordens ao povo, dizendo: quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. Contudo, deixe uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca, não se aproximem dela. Dessa forma vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantem a arca da aliança e passem adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer você aos olhos de todo Israel, para que saibam que, como estive com Moisés, assim estarei com você. Portanto, você dará uma ordem aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem ali. Vamos orar. Pai, eu peço que tu fales aos nossos corações, nos faça compreender a sua palavra e não apenas compreendê-la, mas colocá-la em prática nas nossas vidas. Eu oro assim no nome de Jesus. Amém. Meus amados, no relato que está incerto no livro de Josué que acabamos de ler, no relato que acabamos de ler, o povo de Deus estava se preparando para a travessia no Rio Jordão. E a Bíblia afirma que era a época, se nós formos seguir mais o texto, nós não lemos todos, mas se nós formos seguir o relato completo, nós vamos ver no verso 15 que era a época de cheia e o rio estava transbordando sobre todas as ribanceiras. Então, não havia como a nação passar, porque o rio transbordava. E nós devemos nos lembrar que quando falamos da nação, não estamos falando de um grupo pequeno que tentava atravessar o rio, mas de uma população intensa, imensa. A Bíblia mostra no livro de Números, no capítulo 26, verso 51, que os homens com idade acima de 20 anos, eles faziam o recenseamento apenas dos homens que tinham acima de 20 anos, porque eram os homens que estavam aptos para irem à guerra. Então, a Bíblia afirma que os homens que eram aptos para a guerra somavam um total de 601 homens, 601.730 homens. Ou seja, isso sem falar nas mulheres, sem falar nos adolescentes, sem falar nas crianças e sem falar nos idosos que já não estavam mais aptos para a guerra. Então nós estamos falando de uma multidão aí de cerca de 2 milhões de pessoas, 600 mil homens, 600
mais as mulheres, mais as crianças, mais os adolescentes, mais os jovens que ainda não tinham 20 anos, mais os que já tinham passado da idade de servir. Então, não era fácil aquele povo todo atravessar o rio no meio de uma cheia. O que é que o povo deveria fazer então? Foi aí que Josué lhes disse: santifiquem-se. Aqui no verso 15, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Então nós inferimos já neste momento da mensagem que só faz sentido esperar pela ação de Deus, só faz sentido esperar que Deus faça algo por nós ou em nossas vidas se estivermos nos santificando. Deus só, vamos dizer, aparece, Deus só é visto por nós, visto no sentido, como o Jó disse antes, eu te conheci de ouvir falar, agora os meus olhos veem, porque viam a ação de Deus. Está voando tudo aqui. Só faz sentido esperar pela ação de Deus em nossas vidas se nós tivermos uma vida de santificação, estivermos nos santificando. O autor da carta aos Hebreus ensina o seguinte, capítulo 12, verso 14: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, vejam que o escritor ensina, em primeiro lugar, que os cristãos devem se esforçar para terem paz com todos. Entretanto, esta paz com todos não quer dizer que ela deve ser mantida a qualquer preço. Tem que viver em paz com o mundo, com todo mundo, a qualquer preço, porque ela deve estar ligada à santificação, à santidade. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, diz o texto. Só é possível a paz com todos dentro dos limites daquilo que não fere a santidade de Deus. Senão, não é possível haver comunhão. Tá certo? A palavra seguir, ou procurem, isso vai depender do contexto no qual você estiver lendo, no contexto não, na tradução, na versão que você estiver lendo. Tem uma tradução que diz procurem, que é a que nós usamos, mas tem uma outra que diz seguir a paz com todos. E esta palavra original, diopetei, que foi traduzida como procura ou como seguir a paz com todos, tem o sentido de enfatizar aquilo que se persegue, aquilo que você busca enfaticamente. Portanto, a ideia de que a paz deve ser perseguida com insistência, sim. Nós devemos insistir, mas não sem que a santificação seja igualmente perseguida. Ou seja, quando diz procurem a paz com todos, não diz somente a paz, procurem a paz e a santificação. Então, uma coisa não existe sem a outra. Porque a santificação, como eu dizia, deve ser igualmente perseguida com a mesma insistência, porque sem a santificação, diz o texto, ninguém verá o Senhor. Donald Guilty, que é ainda está aparecendo aí a situação do trabalho no livramento, é porque para mim está aparecendo isso aqui. Donald Guilty, que é um comentarista do livro da carta aos Hebreus, diz que abre aspas, esta é realmente uma declaração mais pormenorizada do porquê Deus deseja que compartilhemos da sua santidade. É o equivalente a elevar-nos ao mesmo nível que Ele mesmo. Então, a verdade é esta: o que Deus quer de cada um de nós é que nós buscamos a santificação para tentar estar no nível dele. Claro, isso humanamente falando é bem difícil, mas é isso que nós devemos perseguir. Por isso que o texto fala em perseguir. A santificação deve ser perseguida todos os dias, em todos os momentos, deve ser o alvo das nossas vidas, a santificação. Porque sem ela nós não
deparamos com Deus, é o que diz o texto, nós não veremos a Deus. Então, para que haja santificação, é necessário, em primeiro lugar, que busquemos viver em paz com todos, mas essa paz impede, mas se essa paz, melhor dizendo, impede a nossa princípios de Deus e não o relacionamento que obsta a santificação. Não sei se me fiz entender, mas é isto que o texto quer dizer. As grandes ações de Deus acontecem na vida de quem se santifica, de quem se separa somente para Ele. Porque o que é santificação? Santificação é buscar separar-se, e não separar-se no sentido de isolar-se, mas separar-se para Deus, estar constantemente buscando a presença de Deus. Isso não significa que devemos nos isolar dos demais, mas devemos ter uma vida que a prioridade é Deus. Então, se nós observarmos o relato de Josué, após a santificação, como nós lemos, consta que o povo seguiu em frente para passar o Rio Jordão. Está no verso 14, que nós não lemos, mas se você seguir o relato, você vai ver que o povo seguiu em frente para passar o Rio Jordão. E quando os pés dos que levavam a arca, que iam à frente, se molharam na borda das águas, diz o texto nos versos 15 e 16 que as águas pararam. As águas simplesmente cessaram quando os pés dos sacerdotes que levavam a arca tocaram nas águas. Nós não podemos olvidar, queridos, que o Rio Jordão transbordava nos meses de maio e junho. Ao norte do rio, cerca de 25 quilômetros mais ou menos, existia uma cidade chamada Adã, e nela o rio corria entre ribanceiras de barro de mais de 12 metros de altura. Então vejam, não era, quando a gente fala em águas transbordando, não está falando que era assim como alguns rios que a gente conhece, que é no mesmo nível que nós temos, que estamos, e a água transborda. Está falando de um nível que havia cerca de 12 metros de altura, ele encheu e transbordou. Não era fácil de passar. Então, o que é que acontece? Havia outros lugares que estavam no mesmo nível, onde havia passagem, mas a água era muito intensa, muito forte, dessas que levavam a todos. E aí, alguns estudiosos, inclusive, entendem que Deus poderia ter provocado a queda dessas barreiras para que as águas parassem. O fato é que, se foi assim, ou se foi simplesmente parando, houve um milagre, porque as águas pararam exatamente no momento em que os sacerdotes tocaram a água com os seus pés. Quando eles tocaram, simplesmente as águas cessaram. E a água que vinha descendo seguiu, a água que vinha parou lá, ninguém sabe como, que é um milagre, mas a água parou e o rio ficou seco para que as pessoas passassem. As águas estancaram e permitiram a travessia. Então, a Arca da Aliança, queridos, que foi o que fez com que parassem as águas, simbolizava a presença de Deus. Nós sabemos que no tabernáculo que existia até então, existia um lugar chamado Santo dos Santos, e a arca ficava dentro deste lugar, e ali naquele lugar simbolizava que sobre a arca tinha um trono, vamos dizer assim, com os dois querubins, e ali significava que Deus se fazia presente. Então a arca simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo, ou seja, a santificação daquele povo viabilizou a presença de Deus com poder. Somente quando o povo se santificou foi que Deus se fez presente e fez o milagre para que eles passassem. Quando nós nos santificamos, Deus faz grandes coisas, meus irmãos. E olhe, santificar-se não significa ser alguém de outro mundo, não. Não significa ser alguém que não se conversa com ninguém, mas significa uma pessoa que busca viver de acordo com os princípios de Deus, que busca viver de acordo com os preceitos que estão estabelecidos na palavra de Deus e que quer agradar ao Senhor. Então ela não se imiscui nas coisas que não agradam a Deus. Pelo contrário, ela vive apenas aquilo que de fato leva ela
à presença do Senhor. Quando nós nos santificamos, como eu já falei, Deus faz grandes coisas, porque a santificação nos aproxima do Senhor e aproxima Ele de cada um de nós. Na carta que o apóstolo Tiago escreveu, consta uma sentença interessante no capítulo 4, verso 8. Cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Então, neste ponto, de bom ouvido, que digamos que o processo de santificação requer ações bem definidas da pessoa que se santifica. E entre essas ações, para não ficar apenas na teoria, mas entrar na prática também, entre essas ações estão dois passos de fundamental importância para que alcancemos a santificação. O primeiro deles é um que a gente tenta todos os dias aqui, está difícil. Todos os dias aqui a gente tenta mostrar isso nos cultos, que é a consciência do pecado. Não há como nos santificarmos sem termos a consciência de que nós realmente pecamos. Significa dizer que nós somos tendentes ao erro. Temos essa tendência ao erro. E que em nossas vidas há coisas que contrariam o que Deus quer de nós. E foi por outra razão que o apóstolo Paulo disse, eu já citei isso aqui tantas vezes, ele disse assim, olha, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Agora, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E aí ele disse, desaventuradamente isso, porque a gente fica lutando contra desejos, vontades, enfim, uma série de coisas que nos levam a ferir a santidade de Deus. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que devemos ter a consciência de que somos pecadores e que quando nós reconhecemos isto, que somos pecadores, damos um passo para a dedicação ao Senhor. A gente vê na Bíblia homens que eles tiveram atitudes terríveis, mas eram homens santos. Porque eram homens pecadores, mas homens que queriam fazer a vontade de Deus. Um dos maiores exemplos talvez seja o do rei Davi. O rei Davi foi algo... Eu tinha um amigo já falecido que ele dizia, eu não consigo aceitar que Davi seja um homem segundo o coração de Deus. Porque a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Como um homem que é segundo o coração de Deus faz o que Davi fez, dizia ele. Traiu a mulher com a Batseba, depois mandou matar o marido de Batseba e mais um bocado para poder ocultar o pecado dele. Mas eram homens. Agora veja, o mesmo Davi, quando foi confrontado pelo profeta Natan, ele disse assim, pequei. E naquele momento ele escreveu o Salmo 51. E o Salmo 51, os versos 1 ao 4, tem uma coisa interessante. Vejam o que é que ele diz. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ou seja, uma das vantagens que o rei Davi tinha era de ser um homem que reconhecia o seu pecado, não procurava transferir a culpa para ninguém. Porque uma das primeiras coisas que nós fazemos quando pecamos é querer culpar os outros. Aliás, foi isso que Adão fez, foi isso que Eva fez. Quando Deus perguntou, Eva, o que você fez? Ao invés de ela dizer, Senhor, eu fui ali e comi daquele fruto, a serpente me enganou. Botou logo a culpa e foi, mas ela que tomou a decisão. Aí vai para Adão, Adão, foi o que você fez? A mulher que tu me deu, já botou a culpa em Deus, foi a mulher que tu me deu que me fez me convenceu de comer. Se tu não tivesse me dado ela, em outras palavras, eu não teria caído. Então, essa é uma tendência natural que temos de, ao invés de reconhecer o erro, transferir a culpa para outros. Mas o que nós devemos fazer, se queremos a santificação, é fazer como o rei Davi fez, e por isso que ele era tido como um homem segundo o coração de Deus.
reconheceu que errou. E ao reconhecer o seu pecado, ele deu início ao processo de dedicação a Deus. Não que ele não fosse dedicado ao Senhor, ele era, mas tendo cometido uma falha grave, como foi a que eu falei para vocês, ele precisava zerar sua dívida com Deus. Reconhecer que errou foi uma espécie de nova dedicação. Todas as vezes que nós reconhecemos os nossos erros e pedimos perdão a Deus, é como se estivéssemos zerando, porque a Bíblia diz que Deus lança as nossas transgressões no mar do esquecimento. A Bíblia diz assim: deles não me lembrarei. Não me lembrarei. Então, é necessário que reconheçamos os erros que cometemos para que Deus se faça presente em nossas vidas. Então, esse é o primeiro passo. Se nós não reconhecermos, não daremos espaço para Deus se fazer presente nas nossas vidas. O segundo é buscar abster-se do pecado. É o segundo passo. Apenas reconhecer o erro não quer dizer muita coisa, às vezes, porque às vezes a pessoa reconhece por remorso e não por arrependimento. Deve haver arrependimento. Então, a abstenção do pecado é o arrependimento verdadeiro. Pelo menos para a santificação deve ser assim. É necessário que se pare de pecar, consagrando-se inteiramente a Deus. O livro de Provérbios ensina que além da confissão é necessário a cessação das práticas que ferem a santidade de Deus. Capítulo 28, o verso 13º, diz o seguinte: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Então, há pessoas que vivem a questionar o porquê de Deus não se manifestar em suas vidas. Jó, em determinado momento, foi meio que, e eu não estou tirando a razão dele, talvez nós no lugar dele fizéssemos a mesma coisa ou pior, mas foi meio que orgulhoso, meio que, me faltou a palavra, eu ia dizer agora e acabei esquecendo. Mas ele dizia: meu amigo, os caras começaram a acusar ele de, você está errado. A teologia da prosperidade já tinha naquele tempo. Você está errado, certamente você pecou para você estar passando por isso. Certamente você já pecou. Você pecou. Aí Jó disse: meu amigo, ele foi soberbo. Procure ver aí minha vida como era. Procure ver, no capítulo 31, ele diz assim: eu fiz aliança com os meus olhos, tamanha era a santidade dele. Eu fiz aliança com os meus olhos para não colocá-los em cima de mulher nenhuma. Se eu olhei para alguma mulher desejando, que ela moa para outros homens e que os homens se deitem com ela. Tudo bem, ele tinha essa vida de buscar a santificação, mas enquanto ele ficou lutando, se defendendo, mostrando: eu sou o cara, eu não peco, eu não faço isso, Deus não agiu. Mas quando ele conversou com Deus e Deus mostrou: mas quem é você, meu querido? Onde é que você estava quando eu estava criando tudo? Foi você que disse ao mar: você só vai até aqui, daqui não passará? Foi você que fez, vamos botar nos dias de hoje, o rinoceronte, o crocodilo, sei lá, essas coisas. Foi você. Você sabe como é que faz isso? Você sabe como é que a chuva fica lá armazenada? Você sabe dessas coisas? Aí ele disse assim: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. No sentido, agora que eu deixei de lado o meu orgulho, que eu deixei de lado, que eu vejo que eu sou um transgressor realmente, agora que eu sei que eu preciso depender do Senhor, agora que eu devo buscar o Senhor, então eu consigo ver a sua ação na minha vida, consigo ver que o Senhor é soberano e que mesmo em meio a todas essas dificuldades, o Senhor não me abandona, porque os teus propósitos não podem ser frustrados, disse ele. Então, muitos estão vivenciando um momento assim, muitos não estão experimentando a presença de Deus em suas vidas e, ao mesmo tempo, estão questionando o porquê dessa ausência divina. Muitos estão vivendo um marasmo espiritual que lhes impede de ter prazer em estar, por exemplo, na casa de Deus.
nada lhes agrada, nada, absolutamente nada, não há qualquer motivação para o trabalho na obra do Senhor, para o serviço ao Senhor. E isto lhes leva ao pecado. Veja, eu não estou falando de pecados escandalosos, porque pecado para Deus é tudo igual. Mas para a sociedade tem pecados e pecadinhos e pecadão. Então, para a sociedade, você contar uma mentirinha de nada, talvez não seja um erro, mas você matar o outro é um erro inadmissível. Você colar na prova, talvez não seja muita coisa, mas você adulterar é um pecado inadmissível. A sociedade faz esse tipo de valoração de pecados, mas para Deus tudo é pecado. Então, eu não estou falando desses pecados escandalosos, aqueles que são condenados pela sociedade. Eu estou falando de atos, de pensamentos, de palavras que ferem, melhor dizendo, a santidade de Deus, da mesma forma que os grandes pecados. Porque, às vezes, a gente mede o pecado pelas consequências. Né? Se as consequências são muito grandes, então é um pecadão. Se não tem muita consequência agora, na hora, então, isso não tem problema. Então, mas eu estou falando dessas coisas do dia a dia, das coisas pequenas mesmo, dos chamados, como eu costumo dizer, pecados de estimação, né? Que a gente não consegue. Tem gente que tem animais de estimação, tem pets, né? Hoje é pets. E tem os que têm pecados de estimação, aquele pecadinho que está ali, que ele não quer deixar nem a pau. Não, isso não fere meu relacionamento com Deus, fere sim. Toda e qualquer ação que nos impeça de ver Deus nas nossas vidas, e nos aproximar de Deus e Ele de nós, isso é pecado. E ponto final. Fere a santidade e atrapalha a vida de cada um. Talvez por estar vivendo esse marasmo espiritual, muitos estão pensando ou dizendo coisas a respeito da obra de Deus e de quem a faz. Como a gente vê tantas vezes acontecendo. E isso está afastando cada vez mais as pessoas, não da obra, mas do próprio Deus. Este é o problema, afasta do próprio Deus. São, às vezes, críticas infundadas, palavras desnecessárias, atitudes inconsequentes que entristecem o Espírito do Senhor. E isto eu quero deixar bem claro que também é pecado para Deus. Então, o que mais nos atrapalha é o dia a dia. Por vez por outra eu cito aqui o livro que já esgotou aqui de novo, foram comprados aí na livraria, mas todo mundo já comprou, já tem que pedir de novo. Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Ele fala de coisas do dia a dia, de coisas pequenas que faz o delinquente, vamos dizer assim, para ele, né, delinquente para ele, incorrer em erros que parecem ser coisas normais, mas que os afasta de Deus. Então, está na hora de reconhecer que essas coisas são pecados. E não só reconhecer, mas abstermos-nos da prática. Né? Porque, e aí quando eu estou dizendo isso, eu falo de mim, viu, queridos? Eu não estou falando de vocês, não. Eu falo de mim. Porque é assim no dia a dia. Eu já contei aqui tantas vezes e é uma luta constante, mas eu tenho vencido. Para eu dirigir aqui em Campina Grande sem estar me estressando. Como eu completei 60 anos, eu digo, rapaz, não é possível que o cabra já velho vá viver desse jeito. Eu quero ficar relax no volante do carro. Né? E tem até funcionado. Eu fico até zombando às vezes, mas eu já percebi que às vezes quando eu fico zombando é um pouquinho de arenga com o cara. De vingança. É pecado também. É pecado também. Mas é difícil. Você para no semáforo, você olha pelo retrovisor, vem 300 motoqueiros atrás, passando entre os retrovisores do carro, assim, tirando fim, bate no retrovisor. A semana passada teve um que bateu, que virou o retrovisor do carro. Aí quando eu fui já, aí ele, desculpa aí, então volta aí, ajeite, por favor, pelo menos isso. Né? São coisas do dia a dia. Eu estou falando da vida cotidiana da gente, no trabalho. Aquele
aquela pessoa lá no trabalho que insiste em tirar a paz da gente, né? Sempre tem um assim, na escola, em todos os lugares nós convivemos com pessoas, aquele professor, aquele que você fala com os dentes trincados, né? A respeito. São coisas do dia a dia que a gente precisa atentar, que são armadilhas colocadas diante de nós para que nós não nos santifiquemos, nos afastemos de Deus cada vez mais. Então, quando eu digo isso, eu faço questão de dizer, eu estou falando para mim. Eu luto, eu não sou diferente de vocês. Eu luto contra essas coisas do dia a dia que nos impulsiona a agir de acordo com o nosso eu e não de acordo com o que Deus faz, né? Às vezes, pronto, eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui na igreja, eu já falei para a turma, e aqui não é nenhuma crítica não, por favor, estou só dizendo. Já falei para a turma o seguinte, olha, meia hora antes do culto, eu quero que tudo esteja pronto. Às vezes eu estou ali no gabinete, os caras estão para e tal. Olha, eu fico, olho para o relógio, aquela coisa toda. Não é nenhuma crítica, por favor. Eu não estou criticando vocês não, eu estou só dizendo. Só Deus sabe como é que... Aí, domingo eu ainda cheguei ali na porta, olhei, aí parou todo mundo na hora, né? Porque o homem olhou, deve ser... Eu acho que minha cara não estava muito boa, não. Mas, assim, é uma luta, porque, assim, custa nada eu chegar e conversar, mas muitas vezes você fica brigando com você mesmo, no dia a dia, né? No dia a dia. Então, eu estou falando de coisas do dia a dia que nos impedem de Deus, porque já pensou, se eu for ficar com raiva de negócio, como é que eu vou pregar? Não é verdade? Como é que eu vou fazer algo que eu mesmo não estou bem? Não pode ser assim. Então, são essas coisas que nós precisamos reconhecer, nos arrepender e renovar a comunhão com o Senhor. E deve ser constante essa renovação de comunhão, porque todos os dias nós pecamos. Por isso que todo culto a gente faz oração de confissão aqui. E depois que a gente confessa, a gente ainda peca. Então nós não podemos nos deixar dominar pelo pecado. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Romanos, no capítulo 6, verso 14, disse: porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Então, amados, se fomos alcançados por esta maravilhosa graça do Senhor, este se é apenas uma forma retórica de falar, não estou duvidando, eu estou confirmando que nós fomos alcançados pela maravilhosa graça do Senhor. Nós não podemos permitir que determinadas atitudes que ferem a santidade de Deus nos domine e nos afaste dele. Nós não podemos permitir isso. Nós precisamos nos santificar para que vejamos a ação de Deus em nossas vidas o tempo todo. Então, o texto, para encerrar, mostra o seguinte, que quando o povo se santificou, Josué disse: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E aí tinha toda uma técnica de santificação naquele tempo, mas tinha a lei que regia as coisas. Mas na prática, no dia a dia, a santificação é buscar ter atitudes que agradem ao Senhor e que não firam a santidade dele, porque isso só traz prejuízos para nós, não é para outra pessoa, é para nós. Por isso nós devemos nos santificar para que Deus se faça presente em nossas vidas em todos os momentos. Amém? Vamos orar. Pai, nós estamos aqui conversando contigo sobre a tua palavra, porque nós entendemos que, como pecadores que somos, em todos os momentos nós nos pegamos fazendo coisas, ou pensando em coisas, ou falando coisas, ou deixando de fazer determinadas coisas que desagradam a ti, que ferem a tua santidade. Perdoa-nos, Pai, e tem misericórdia de nós, para que nós não venhamos cair, incorrer neste erro crasso de impedir que o Senhor se faça presente em nossas vidas, porque, como eu falei, o prejuízo é somente nosso. Então, tem misericórdia de nós, nos ajude a
a viver uma vida de santificação, para que vejamos as maravilhas que tu fazes todos os dias nas nossas vidas. Porque mesmo quando não deixando de fazer essas maravilhas, quando nós não estamos nos santificando, nós somos impedidos de vê-las. Nós não conseguimos vê-las. Por isso é que eu te peço misericórdia de nossas vidas e que tu nos ajude a viver uma vida que agrade ao Senhor. Eu oro assim, no nome de Jesus. Amém.